Um delegado que tinha uma crença religiosa específica decidiu por sua conta, um delegado substituto, que um praticante de religião de matriz africana seria um bruxo satanista. E como sempre ocorre nesses casos, a mídia toda abraçou a versão rapidamente. Um prato quente para os consumidores de true crime. A história do bruxo acabou até no The New York Times. A Polícia Civil de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, afirmava que tudo teria acontecido durante um ritual satânico encomendado ao líder de uma seita satânica por 2 homens que residiam na cidade gaúcha, na região do Vale dos Sinos, a cerca de 50 quilômetros de Porto Alegre. A informação era do tal delegado Moacir Firmino, que investigava o caso, enquanto substituía o colega titular. Não foram localizados nos bancos de dados do Brasil os DNAs das vítimas. Ninguém nunca reclamou os corpos, então acredita-se que tenham vindo da Argentina, especialmente para serem plantados ali. Era 27 de dezembro, entre festas, Natal e Réveillon, quando Silvio Fernandes Rodrigues foi preso, junto com outros 4 apontados inicialmente como envolvidos em suposto ritual. Ele era considerado referência na América Latina em termos de bruxaria e magia. Silvio negou realizar qualquer tipo de sacrifício, seja humano que animal. Não sou satanista, não sou bruxo, sou mestre de magia com mais de 20 anos de religiosidade. O inquérito policial foi instaurado após várias partes de membros humanos, pés, pernas, tórax, braços e mãos, serem encontrados por um catador de lixo dentro de sacolas plásticas às margens de uma estrada no interior do município de Novo Hamburgo, no bairro rural de Lomba Grande. O que mais chamou a atenção da polícia foi a ausência das cabeças das vítimas, que nunca foram encontradas. Todos foram soltos após a polícia descobrir que testemunhas haviam mentido. Silvio saiu da penitenciária estadual do Jacuí em uma noite de quarta-feira, após a volta do delegado titular Rogério Baggio, que pediu à justiça a revogação dos mandados impetrados contra 7 homens considerados suspeitos. As testemunhas que baseavam a investigação até então descobriu o delegado haviam mentido. Um homem foi preso no mesmo dia por ter incentivado os falsos testemunhos. É impressionante o número de casos onde os inquéritos são falhos, para não dizer bizarros e mentirosos como estes. Na época da prisão de Silvio e outros 3 apontados pela polícia como envolvidos no caso, o delegado substituto Moacir Firmino afirmou que teve uma revelação divina por meio de 2 profetas para relacionar a morte das crianças aos suspeitos. O primeiro delegado, que acusou Silvio sob pretexto de dar esta revelação, destruiu sua imagem mundo afora. E depois, Moacir Firmino, delegado substituto, foi condenado pela justiça a 6 anos de reclusão por sua atuação na investigação sobre o caso das 2 crianças encontradas esquartejadas em Novo Hamburgo. Ao substituir durante as férias o titular do inquérito, o delegado veterano de 4ª classe, a última da carreira, afirmou que o fato se tratava de um ritual satânico. Prendeu 5 pessoas e obteve mandado contra outras 2. A versão, no entanto, não passava de uma narrativa fabricada, segundo denúncia do Ministério Público. A condenação de Firmino foi confirmada mais de 2 anos após ele ter sido denunciado. O juiz Ricardo Carneiro Duarte entendeu que o delegado era culpado pelos crimes de falsidade ideológica 3 vezes e corrupção ativa de testemunha por 4 vezes. Paulo Sérgio foi considerado culpado pelo crime de corrupção ativa de testemunhas. Contra ele também foi observado que houve continuidade delitiva, já que teria agido de forma semelhante para convencer 4 pessoas a depor e confirmar narrativa, investigador do grupo do delegado. Aos condenados foi designado cumprirem pena inicial no regime semiaberto. Cabia recurso da decisão. Cumprimento só deveria começar após o trânsito em julgado. Outro policial, o inspetor Marcelo Cassanta, que assinou um dos relatórios do delegado Firmino, onde consta as versões falsas, foi absolvido no processo. Foi considerado pelo juiz que ele assinou o documento ordenado pelo superior e que não possuía independência para tal decisão. Hoje, a Rede Rio recebe aqui Silvio Rodrigues, o bruxo injustiçado e que teve a vida e a carreira destruída por uma falácia de um inquérito policial forjado. Caso do bruxo, um dos maiores casos de intolerância religiosa deste país, onde um delegado decidiu que o culpado de 2 crimes seria um líder espiritual praticante de outra religião.
o satanismo. Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, depois ele vai me corrigir. Se por ignorância, má fé ou por ser um profissional aí na média, não se sabe, né? Isso aconteceu. O importante é que é preciso conhecer a fundo toda e cada situação desta vida antes de acusar alguém. Porque os danos na vida dela podem ser irreparáveis, não é mesmo, gente? A menos que a vítima seja você. Aí você sim consegue acusar alguém, sendo vítima, mesmo tendo que provar, né? Por quão diferentes sejam os mundos em que um e o outro habitem, para acusar alguém de algo é necessário materialidade, provas. E isto o delegado responsável pelo inquérito no momento refutou. Bastou o fato de Silvio Rodrigues, meu convidado aqui, ter preceitos religiosos completamente diferentes dos seus para ser acusado e preso pelo tal delegado, esquecendo-se que a medida com que julgares será julgados, segundo a religião do delegado aqui, tá? Que é a mesma que a minha. 2 crianças, 2 corpos mutilados, nunca reclamados e o inquérito policial nunca concluído. Silvio Rodrigues, mestre Silvio Rodrigues, seja bem-vindo, muito obrigada pela presença aqui, tá? Uma boa noite, muito obrigado pelo convite. Cada espaço que a mídia nos dá hoje em dia é muito importante, né? E ressaltando que são poucas as mídias que me deram espaço, se eu abrir a mão, acho que eu não consigo contar com todos os dedos. Silvio, o seu caso é um dos maiores erros judiciários, né? Judiciários não, de inquérito, porque não chegou a tribunal nenhum, graças a Deus, né? Então, assim, não chegou a esse ponto, mas serviu para te causar danos eternos na sua imagem. Foi um caso bem conhecido, bem notório, né? O caso do bruxo, conhecido como bruxo. O próprio advogado criminalista que já esteve aqui é chamado de o bruxo hoje do júri por conta desse seu caso. Eu queria saber, Silvio, como é que foi este dia, que foi no acho que dia 27 de dezembro de 2017, é isso? 17, isso. Tá, 27 de dezembro de 2017, 2 dias ali após o Natal. Como foi o dia em que a polícia chegou? Qual cidade foi? Gravataí, na grande Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Da Grande Porto Alegre. Como foi o dia em que a polícia chegou para te prender, te acusando de um crime de sacrifício de 2 crianças para conseguir prosperidade, né, alegando que você havia cometido esse crime visando prosperidade? Como que foi ver naquele momento? Estou sendo preso, então o que está acontecendo? Conta pra gente um pouco desse momento. Eu sei que é difícil reviver isso, mas acho que é importante para tentar explicar para as pessoas a importância da gente avaliar cada caso como um caso, entender as leis, entender o Estado laico, enfim, tudo isso. Na verdade, as pessoas têm que ter um entendimento de que isso tudo que ocorreu foi uma farsa, foi armado pelo poder público do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Pela cúpula da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, encabeçado por um delegado chamado Moacir Firmino, que no dia 27 de dezembro de 2017 adentrou a minha propriedade, a minha casa, um sítio que eu tenho na Grande Porto Alegre, dizendo que era Deus que veio prender Satanás. Então, até na mídia, no Google, tem muitas informações sobre isso e fotos do momento que ele está me dando voz de prisão e estou sendo colocado no camburão da polícia sem nenhuma informação, tá? Uhum. A princípio, eu não tive nenhuma informação naquele dia, fui ter 4 dias depois dessa informação, trancafiado, jogado como um bicho numa cela de uma delegacia, sem mesmo ter a chance de falar, e entender o que estava acontecendo. Entendi. Quando foi que você começou a entender? Foi com a primeira visita de alguém, primeira visita ali na cadeia? Como é que foi isso? Na verdade, eu fui para uma delegacia, tá? Eu não fui para o presídio direto, eu fui para o departamento, delegacia de homicídios da cidade de Novo Hamburgo, na qual esse delegado era lotado, assumiu o caso depois das férias de um outro delegado, e me conduziram à delegacia da cidade de Novo Hamburgo, uma outra cidade que fica aos arredores de Porto Alegre, e me jogaram numa cela lá. Então eu fiquei 4 dias naquela cela, na verdade eu fiquei 7 dias preso nessa delegacia, sem nenhum recurso, totalmente precária a alimentação, água, era uma época muito quente, era verão já, era muito calor, eram 4 celas divididas por uma parede, uma cela de 2 metros por 1,5 metro de largura, com 4 dentro, cada cela. Então, uma situação muito complicada e em nenhum momento, até o dia de hoje, diga-se de passagem, até o dia de hoje,
tá? Estamos em 2023, fevereiro de 2023, eu nunca vi o delegado. Eu só vi ele no dia que ele me prendeu. Ele não foi homem suficiente nem para fazer a caleação comigo, fazer um interrogatório. 4 dias depois de eu estar preso, mandou um escrivão, comparsa dele, que fazia parte de toda a máfia, junto com ele, que trabalhava com ele, para fazer meia dúzia de perguntas, e aí meu advogado já conseguiu pegar o que era, porque eles não estavam abrindo nem para advogado, somente para mídia, mas não dizia o que se tratava exatamente. Mas a mídia já sabia, né? Então eu fiquei sabendo que era o assassinato de 2 crianças que ocorreu em setembro do mesmo ano, de 2017. Você nunca tinha ouvido falar desse crime, desse caso? Não tinha. Incrível que pareça, esse crime aconteceu a 30 quilômetros da minha casa e não sei por que eu não tive o conhecimento disso, não tive mesmo. Tanto que me surpreendi quando soube desse fato, desse ocorrido, né? Ainda mais se tratando de 2 crianças. Isso é muito comovente, com certeza comoveu a sociedade gaúcha, Brasil e também internacional, saindo matérias até no New York Times, nos Estados Unidos, a meu respeito. O fato é que, de todas as pessoas que foram acusadas, supostamente eram cúmplices de mim, tá? Eu nunca vi essas pessoas na minha vida, nem sabia quem era, nunca tinha visto. Me colocaram na cela com 2 delas, na época, quando eu cheguei lá na cela da delegacia, e nem eles sabiam do que estavam sendo acusados também, né? Ficou 4 dias para poder saber o que se tratava. E é uma situação muito complicada. Eu sempre tive uma vida muito libada, uma vida muito correta, nunca tive problema com lei, com justiça, com polícia, né? Isso sempre fez parte da minha educação familiar, dos meus pais. Nunca entrei dentro da delegacia, e nesse dia 27 de dezembro, eu entrei na delegacia por um crime absurdo, uma acusação absurda, como se fosse aquele caso em São Paulo que teve da escola base. Digamos que o caso da escola base foi fichinha perto do que eu passei, tá? Infelizmente, um deles morreu, né? Uma das vítimas morreu, se suicidou. Eles não tiveram essa sorte, porque eu tenho uma espiritualidade muito forte, uma cabeça muito boa, porque a esperança do delegado e do Departamento de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul é que eu caísse dentro de um presídio, como aconteceu, e que eu fosse assassinado pelo crime bárbaro que foi colocado nas minhas costas, né, e dessas outras pessoas aí que eu nunca vi na minha vida. Então, eu podia ter sido assassinado no primeiro momento. O crime estaria resolvido, as crianças foram mortas pelo bruxo, num ritual de magia negra, pelo satanista. Eu não sou satanista, né? Então já começou errado. Não é satanista. Não, então eu já falei errado aqui. Falei não, é que também. Você mencionou o que está nas matérias, o que está nas notícias. Tá. Isso foi criado pela mídia antiga, né? Que queria vender jornais, que queria vender publicidade. Então eu era a notícia do momento. Parou o Brasil, parou todos os noticiários, era de manhã, de tarde, de noite, batendo na mesma situação das crianças, do bruxo. Então foi muito complicado. 7 dias depois eu fui conduzido ao presídio na cidade de Charqueadas, aqui uma cidade que nós temos aqui próximo a Porto Alegre também, que é penitenciário de segurança máxima, e lá eu fui colocado no meio de 250 homens. E ainda cheguei lá e ainda disseram assim, esse aqui é o bruxo que matou as crianças. Então imagina a reação dos presos que estavam ali, vendo tudo na televisão, a mídia batendo junto com o delegado, cúmplice do delegado, né, cúmplice da Polícia Civil, o Departamento de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, com seus chefes, né, com seus mandantes, dando entrevista coletiva, dizendo que eu tinha freezers na minha casa, que eu costumava fazer esse tipo de ritual com crianças, e sendo tudo isso gabaritado, assinado pelo sistema de polícia do Rio Grande do Sul. Então, foi uma situação muito complicada. Os primeiros dias foram muito complicados. Meu Deus do céu. Quanto tempo você ficou preso nesse lugar? E 46 dias. 46 dias até dar a reviravolta do caso todo e perceberem que era tudo uma armação do delegado para futuramente concorrer a um cargo político. Ele já estava se aposentando por tempo de serviço. Continua aposentado, ganhando R$38 mil por mês. Virou pizza. A polícia do Rio Grande do Sul passou a mão na cabeça dele, apesar
desse delegado já ter cometido um crime similar na cidade de Rio Grande, no interior do estado do Rio Grande do Sul, há 20 anos atrás, destruindo vida de pessoas que estão até hoje tentando procurar na justiça uma indenização, e o governo do estado e a polícia não dão para eles. Então, ele já é reincidente. Esse caso do delegado Firmino é reincidente na cidade de Rio Grande, na Praia do Cassino, um assassinato que houve lá. Passou-se 20 anos, ele aprontou mais uma pessoa da Grande Porto Alegre, utilizando da sua cegueira religiosa para poder se prevalecer e atingir os seus objetivos, prejudicando uma série de pessoas aí, famílias, né, na qual eu me enquadro nessas pessoas prejudicadas. É engraçado como em alguns casos os policiais, os delegados, essas pessoas são mantidas acima de qualquer suspeita, sem serem investigados por corregedorias, enquanto outros que são realmente esforçados, pobres, às vezes pagam e são punidos por crimes que não cometeram, como um caso que a gente estava vendo agora aqui, que aconteceu no Amapá. É muito triste mesmo. Ô Silvio, essa experiência de 40 e poucos dias sua na penitenciária te causou danos irreparáveis? Você apanhou lá? Foi difícil mesmo? Eu não cheguei a apanhar porque eu me defendi, né? Graças à faculdade da vida, eu sempre tive uma boa defesa pessoal, né? Eu luto Krav Maga, né? Sou faixa preta em Krav Maga. O que é então, isso? Krav Maga é uma arte milenar de defesa pessoal, defesa e ataque, né? É uma arte que ela vem do Oriente Médio. Então, eu tenho um bom conhecimento nisso e consegui me defender lá e impor respeito lá dentro da galeria e para mim poder sobreviver, né? Porque o que eu dizia para eles é o seguinte: eu sou inocente e vocês verão isso, né? Então, é aquela história, todo mundo que está preso é inocente, não cometeu crime nenhum, né? E a polícia batendo em cima de ti, a mídia batendo, não tinha como eles não acreditarem, as pessoas na rua não acreditarem nisso, sabe? Foi tão bem armado a situação que foi complicado. Mas eu consegui me defender muito bem lá dentro, dormia com o olho aberto, outro fechado, e passei esses 46 dias aí, fiz boas amizades lá dentro depois, porque apesar de ter muito bandido, assassino, eles tiveram mais honra que o poder público, que tinha o dever de me proteger. Então eles tiveram mais honra, mais hombridade depois em entender o meu caso e me dar a segurança necessária que eu precisava. E quem foi a primeira pessoa que foi lá no presídio te falar assim, olha, a situação realmente está complicada aqui fora, se você sair, você corre o risco de ser, sei lá... Bom, assim, primeiramente, a mídia, como batia de manhã cedo, 6 horas da manhã, meio-dia, repercutia 1 da tarde, depois às 6 da tarde, depois à noite em Jornal Nacional, em Rede Nacional, eu acompanhava isso tudo pela televisão, porque lá dentro das celas tinha televisão. Mas quem foi ao vivo e a cores me visitar pela primeira vez para me dar um parecer de tudo que estava acontecendo foi o Dr. Marco Merria, meu advogado, da bancada Marco Merria, com uma equipe de advogados, né, que foi lá para poder me dar um respaldo do que estava acontecendo, como eu estava ali dentro, né? Foi a primeira pessoa que foi lá para me passar as informações, né? Depois, sucessivamente, foi feito todos os trâmites para que a minha esposa e o meu filho pudessem adentrar o sistema prisional para poder me visitar e levar mantimentos, levar roupa, enfim, mas até então demorou 15 dias. Para você ter uma ideia, eu ficava na delegacia nu dentro da cela, com a água que eles davam em garrafas de 2 litros, Coca-Cola suja, vazia, para a gente tomar. Eu tomava metade da água e a outra metade eu lavava a minha roupa, para mim poder esperar secar e colocar de novo. Então, eu fiquei nesse ritmo uns 15 dias, né, até chegar a família, ter acesso, me trazer roupa, porque os advogados não podem levar nada, né? Então, foi muito complicado, não pude sair para o pátio, porque se eu saísse para o pátio, são várias galerias juntos e aí ia dar um problema maior, entendeu? Então, eu tive que me cuidar, eu tive que tomar algumas precauções, eu tive que ser forte, para poder passar por aquele período sabendo que eu era inocente e que alguma reviravolta, alguma coisa iria acontecer, né? E você não conseguiu ter contato com ninguém da sua família, então, nesses dias todos? Não consegui, nem na delegacia, não tive acesso à minha família, nada, ninguém. Para não dizer que eu não tive acesso à minha esposa, no dia do depoimento na delegacia, eu consegui ver ela 5 minutos.
5 minutos conseguia ir dar um abraço nela, dar um beijo nela, pedir calma, que tivesse tranquilidade. Mas, como se não bastasse, depois de 15, 20 dias dentro do presídio, a polícia manda prender minha esposa. Armam para ela, na minha casa, um roubo de energia, né, que nós não tinha nada que ver com isso, e era um morador que eu tinha, um caseiro que eu tinha na propriedade, no sítio, que foi embora e ele tinha feito um gato de energia, e eu nem sabia que existia esse gato. E aí a polícia armou, chamou ela, porque ela estava numa outra casa que nós tínhamos, e ela veio de sangue doce, veio tranquila, abriu o portão para a polícia fazer a perícia, e aí armaram, pegaram ela por furto de energia, largaram ela do presídio feminino Madre Pelletier, como a mulher do bruxo que matou as crianças. Uma covardia da delegada de polícia. A delegada de polícia foi muito covarde, que aí chegou e disse para ela assim que ali na delegacia ela queria ver quem é que era o Satanás que ia evitar a prisão dela, sabe? Então é uma coisa sem lógica, sem nexo, um total desconhecimento e despreparo dessas pessoas envolvidas nesse caso. Nossa, que pesadelo, hein, Silvio? Que pesadelo. Vocês tinham filhos na época ou não? Não, nós não tínhamos ainda. Eu tenho hoje uma menina de 3 anos, né? Nós não tínhamos filho na época, a gente estava vivendo uma relação muito nova, a gente recém tinha casado, estávamos verdadeiramente numa lua de mel, né? Passamos um Natal maravilhoso com as 2 famílias reunidas em 2017, e aí em 2017, dia 27, acontece tudo isso. Ninguém conseguiu entender nada. Qual é a sua religião de fato? Como funcionava? Do que você vivia? Conta um pouco disso para a gente também. Desde a década de 90, eu trabalho com alta magia, né, com invocações, evocações, abertura de portais. Eu sou o fundador do primeiro e único templo luciferino da América Latina. Eu construí o meu trabalho com honra, dentro da religiosidade, fazendo o que é certo, o que é justo, ajudando as pessoas em diversos continentes aí que nós temos hoje em dia. Demorei muito para fazer o meu nome. Em virtude do meu trabalho, eu consegui um destaque na internet, em premiações, em congressos religiosos no Rio Grande do Sul e fora dele, e isso me colocou numa vitrine, né, na nível de internet, onde esse delegado acabou me achando, sabendo que eu era do Rio Grande do Sul, e especialmente de Gravataí. E aí que houve essa montagem que ele fez, né, que foi comprovado isso, porque pegaram na casa dele manuscritos, anotações de tudo que ele dizia, de como ele tinha que fazer, dia, lua, hora, o que ele tinha que falar. Então ele pegou na literatura do Wikipédia, sei lá, e montou toda essa situação aí e colocou o meu nome, né, por eu ser uma pessoa pública, com notoriedade no Brasil e no exterior, né? Então, assim, além de eu trabalhar com alta magia, tem uma quimbanda, nós chamamos a lei de Exu, né, que é ligado ao culto afro aqui no Rio Grande do Sul, de matriz africana. Então, tenho desde a década de 90 essa preparação, autonomia, fiz o meu nome, vivia disso e para isso, ajudando as pessoas através do meu trabalho, dentro do que é justo e dentro do que é certo. Eu não cometia sacrifício de tipo nenhum. Na verdade, sacrifícios humanos, isso não existe em nenhuma doutrina religiosa moderna. Essas falácias dizem de rituais, oferecer sangue humano, crianças, isso aí são coisas da idade da era antiga, onde não existiam religiões, cada vila tinha uma religião, né? Isso até mesmo bem antes da Igreja Católica entrar no nosso mundo, na nossa vida aí. Então, foi muito complicado esse preconceito que todos tiveram aí, sem entender o que eu faço, o que eu represento, né? E eles acabaram com tudo isso, né? O alicerce que eu tinha montado na minha vida, quando eu era mais jovem, através da religiosidade, eles foram lá e quebraram tudo. Então, eu tive que sobreviver, eu tive que me reinventar, eu tive que provar de que o que eu faço é do certo, é do bem, porque a maldade não está na espiritualidade, sim nas pessoas que conduzem a espiritualidade. Então, eu tive que dar a volta por cima nisso. Hoje, graças aos deuses, aos guardiões, na qual regem a minha vida, eu consegui novamente o equilíbrio necessário e não dependo de nada nem de ninguém. Apesar de agradecer a ajuda de muita gente que tiveram um bom coração para comigo. Claro, a sua religião não nos diz respeito, a religião de ninguém diz respeito a ninguém, a não ser que ela se interesse pela mesma e vão
comungar dos mesmos valores no mesmo local, se tornem amigas, enfim. Mas a gente, né, que é curioso e jornalista, quer saber. A sua religião, então, ela comunga de valores de matrizes africanas, de alguma religião? Você falou Quimbanda, é isso? Isso, é Quimbanda. Quimbanda, que é uma vertente... Culto ao Exu. Culto ao Exu. Culto ao Exu, não é Candomblé. O Candomblé é uma coisa, a nação de santo, santeria no Rio Grande do Sul é outra, tá? E o Exu, ele é ligado ao africanismo, de modo geral. No Candomblé também tem o Exu, na Umbanda também tem o Exu. Então, eu trabalho com Quimbanda, que é uma ramificação, tá, dentro da religião afro, né, com incorporação de entidades, de espíritos. Né, que seria uma religião espírita, mais para o espiritismo? Não digo que seja mais espírita, porque o Exu ele é um espírito, tá? Ele já viveu na Terra, ele já foi gente, ele já usou roupa, já bebeu, já fumou, já foi em festa, já fez sexo. Então, ele é o que a espiritualidade tem de mais próximo do ser humano, assim, né? Coisas palpáveis. Ele caminha entre nós, ele está entre nós. Por isso que nós, quando realizamos oferendas a eles, ou os invocamos, eles respondem perfeitamente para a gente, nos dando a solução. Mas não é necessariamente um espírito do mal? Não. Nenhum espírito é do mal. Quando tu morre, quando o ser humano morre, tá? Quer dizer que tu morreu, tu vai virar do mal? Não. Tu vai para um outro plano superior, né? Alguns ficam no nosso plano paralelo, tocando a sua vida, tentando se reencontrar, tentando se reorganizar, mas não quer dizer que seja do mal. A maldade não está na espiritualidade. Eu vou te dar um exemplo. A Igreja Católica, tu acha que ela é do bem ou ela é do mal? Acho que toda religião tem as duas coisas. Tem pessoas do bem e pessoas do mal. Tem mal intencionados e bem intencionados. Na minha, na religião de todo mundo, eu acredito. Exatamente. Então, são as pessoas, você está entendendo? São as pessoas de uma índole que pegam a religiosidade para si próprio e usam dela para prejudicar as pessoas. Então, dizer que a espiritualidade é do mal, não é do mal. As pessoas nem sabem muitas vezes o que estão dizendo. Porque Satanás, eles nem sabem quem é Satanás. Porque Beuzebu, nem sabe quem é Beuzebu, de onde vem. Lúcifer é Satanás. Não tem nada a ver, Lúcifer é um anjo caído, que caiu na terra para reinar, segundo a lenda bíblica que se conta. Então, assim, é uma série de coisas que, se nós formos debater religiosidade, nós vamos muito além. Eu não sou o dono da verdade, quero deixar bem claro disso. Claro, obviamente. Simplesmente eu carrego um conhecimento que ele é milenar, tá? Ele é milenar, e é uma filosofia religiosa. É uma maneira de ver e tocar a vida em cima disso. E, através dessas essências religiosas, eu consigo, de alguma forma, ajudar as pessoas. É claro que esse assunto não tem nada a ver com o caso que você foi acusado, nada a ver. Isso é uma coisa que nós estamos falando aqui, um plus a mais, de questão de curiosidade e tudo. E eu vou fazer mais uma pergunta sobre isso, se você puder me responder. Claro, sem problema. Você falou Exu, né, aqui da Quimbanda, e Lúcifer. Tem alguma coisa a ver, a parte de Lúcifer, com o evangelho apócrifo de Iscariotes, essa questão toda ou não? Não tem nada a ver. Nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso aí são coisas distintas. A Bíblia ela foi escrita mais de 3 vezes, tá? Para a gente ter uma ideia. Então, ninguém sabe o que é certo e o que é errado. Existe uma linha, um norte. E dentro desse norte, hoje nós temos um catolicismo muito forte, aí o Brasil como um dos maiores países católicos do mundo, depois vem o México, e assim sucessivamente, baseado numa escrita antiga, baseado no entendimento antigo, que é o que formulou a mente das pessoas, tá? Em todos os países do mundo. Alguns cultuam o Deus da Igreja Católica de uma forma diferente, mas o norte é o mesmo, entendeu? Eu costumo dizer que tua igreja é tu mesmo, tu é o teu templo, que tu pode fazer religiosidade em qualquer lugar, debaixo do chuveiro, embaixo da cama, tu pode estar na beira de uma praia, tu pode estar dirigindo o teu carro, tu pode estar falando com o teu Deus. Deus, ele é um só. A forma como ele é cultuado, que ela é diferenciada por questão cultural. Sem dúvida nenhuma. Qualquer coisa que fuja um pouco das religiões cristãs, a gente já fica, né, a sociedade em si, que é majoritária. Que na verdade somos bitolados, né? Aí já vem uma outra questão, aí nós vamos falar de cultura. Nós temos a cultura no Brasil de que o catolicismo ele prevalece desde a época da escravidão, dos escravos, dos senhores de engenho,
né, porque prevalecia o catolicismo naquela época. Mas nós tínhamos outras religiões, nós tínhamos o negro africanista, nós tínhamos o escravo que cultuava o orixá, que nunca foi dada importância para eles. Então, nós sempre tivemos presente na nossa vida, o ser humano sempre teve, de alguma forma, alguma espiritualidade, algo em que se agarrar quando precisasse, para ter segurança. Isso não sou eu que estou determinando na década de 90 para cá. Isso a história conta. Todas as vilas, todos os países do mundo, na era antiga, cada um tinha o seu Deus, tinha a sua religião. Isso perdurou até agora. No Brasil, tivemos a cultura, porque o país é um país católico. Mas hoje, o que nós temos hoje? Um número de católicos totalmente reduzido, o número de cristãos de igrejas é imenso, igreja disso, igreja do sétimo dia, igreja não sei o quê, e o que a gente vê aí, infelizmente, são ex-isso, ex-aquilo, ex-bancário, ex-assassino, ex-estuprador, sendo pastor, ex-bandido, dizendo que conheceu a palavra de Deus. Eu vi dentro do presídio, dentro da cadeia, mais de 250 homens orando para Deus, para Jesus Cristo, e matando em nome dele. E aí? Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito complicada de se questionar, ou até mesmo de nós discutirmos, porque a religião, todos nós temos junto conosco no nosso dia a dia, até mesmo o ateu. O ateu que não acredita em nada, ele acredita em alguma coisa, ele acredita em nada. Então, ele tem uma crença. Com certeza. Entendeu? Sim, com certeza. Então, assim, a religião ela é muito particular de cada um. O que eu coloco como entendimento é que o que eu faço não é do mal, né? O que tu acredita também não é do mal, mas pode se tornar do mal na mão de pessoas erradas. Claro. Todos nós temos a opção de viver na esfera do sagrado ou do profano, né? Até o ateu, acredito que esteja na esfera do sagrado ainda, não vá para a esfera do profano, né? Deve ter sido mais complicado para você ainda, porque nós temos mais cultura de religiões diversas de matrizes africanas, mais do Rio de Janeiro para cima, certo? Ou estou errado? Não, no Rio Grande do Sul é muito forte aqui, né? O cristianismo aqui ele é forte, né? Porque nós temos uma colonização alemã, italiana e portuguesa, né, que são os primórdios na Europa do catolicismo. O cristianismo, os cristãos, surgiu na década de 70, né, vamos colocar assim, em 73, Edir Macedo foi lá, comprou um espacinho no morro, botou uma rádio, botou uma igrejinha, e assim ele foi galgando um sonho que ele tinha, né, de pregar a palavra por um milagre que ele deve ter tido na vida dele, e tentou propagar, e deu certo. Foi uma mídia bem casada, uma mídia muito bem feita, que prevalece até hoje e tomou conta do Brasil e da América Latina, né? Então, se nós formos analisar, o cristianismo ele nasceu em 1973. Não, mas eu digo as religiões de matrizes africanas, elas vêm mais do Rio de Janeiro para cima. Pelo menos eu sou do Paraná, e no Paraná, claro que tem pessoas de religiões de matrizes africanas, e muitas, obviamente, assim como acredito que tem no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, mas eu digo, para mim, hoje que moro no Rio de Janeiro, conheço muito mais pessoas e muito mais essa cultura do que quando eu morava no Paraná, entende? Na verdade, Fê, assim, ó, as pessoas costumam dizer assim, a Bahia é o polo religioso do africanista. Com certeza por causa que tem um valor histórico por trás disso. A chegada dos colonizadores, os escravos que vieram junto, que entraram pela Bahia, por Porto Seguro, e assim vai. Mas no Rio Grande do Sul nós também temos uma quantidade muito grande de africanistas. Hoje, segundo o último censo que foi realizado no Rio Grande do Sul, nós temos mais de 350 mil casas religiosas. Casas religiosas, que eu digo, casas de terreiro. Tem mais de 350 mil. No Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu sou chanceler de uma federação chamada Afro-Cone Sul. Conselho Federativo dos Cultos Afro-Bandistas do Cone Sul. Sou chanceler dessa instituição há 2 anos. Então eu tive acesso a essas informações aí, até para poder passar para vocês. A matriz de nação, ela entrou pelo porto de Rio Grande, na cidade de Rio Grande, há muitos anos atrás, através do príncipe Custódio, o rei de Oió, que se diz, e foi se colonizando, foi se espalhando pelo Rio Grande do Sul. Hoje tem uma cidade no Rio Grande do Sul que se chama Alvorada, ela fica na Grande Porto Alegre. Naquela cidade, no mínimo que tenha 3, 4 casas de religião em cada rua, para ter uma ideia. É referenciada a Bahia? É referenciada a Bahia. Mas se tu pegar imagens na internet de festas de Iemanjá, homenagem ao Oxum, tu vai ver que no Rio Grande do Sul é muito forte. O candomblé também é forte, né? Então nós temos Rio Grande do Sul, Paraná, e assim sucessivamente,
as coisas vão se estendendo até chegar lá o Nordeste, lá, que é seguramente, claro, historicamente comprovado, o berço do africanismo. Como é que você chegou nessa religião? Você já nasceu dentro dela? Não, eu não nasci dentro dela, né? Os meus pais, eles frequentavam, né? Eles tinham a necessidade, na época, por algum motivo, frequentar as casas de religiões para tomar um passe. E eu sempre, como pequeno, via aquilo ali. Mas eu nunca dei importância. Eu fui dar importância dos meus 10 anos de idade em diante, porque eu comecei a entender, comecei a ver, querer explicações do que é isso, por que estão fazendo aquilo. E eu fui tendo um entendimento e aquilo foi me chamando. E eu não queria ser religioso. Eu não queria, mas o destino foi tão sensacional comigo que criava situações em torno da minha vida, me conduzia sempre pelos caminhos. Quando eu chegava no caminho, eu já estava me deparando com alguém de uma religiosidade ou uma casa de religião através de um amigo. E aí eu resolvi parar para pensar, botar a cabeça no lugar e dizer, tem alguma coisa errada, porque isso está aparecendo muito na minha vida. Eu sonhava com isso, sonhava com religião, eu sonhava que eu estava incorporado, e assim sucessivamente acabei entrando para uma casa de um pai de um amigo meu de infância e comecei a aprender algumas coisas. E aí os anos foram passando, eu me mudei para o interior do estado, eu tinha 16 anos, me mudei para o interior do estado para assumir uma paternidade, né, de uma menina que por acidente ficou grávida, e eu sempre fui uma pessoa correta. Eu fui na casa dela com os pais dela, pedir para mim assumir essa criança junto com ela, mesmo nós sendo adolescentes, não entendendo nada da vida, e deu tudo certo. E aí lá eu conheci mais a fundo a espiritualidade, conheci pessoas que eram fortes e antigas dentro da religiosidade que me conduziram esse caminho. Mas era sua filha, a criança era sua filha? A criança era minha filha. Ah, entendi. Tá, então você já tem uma filha, mas com outra pessoa, com essa que você... Eu tenho dois filhos mais. Eu tenho uma menina de 30 anos, que é a primogênita, e um menino de 26 anos, né, de outro casamento, de outro relacionamento. E agora esse bebezinho de 3 anos. E como é que eles viram essa sua situação jurídica, esse caos que você viveu? A minha filha, ela acompanhou tudo dos Estados Unidos, né? Ela está morando lá, está estudando lá, fazendo faculdade lá. Uhum. E acompanhou tudo de lá, apreensiva, não conseguia vir viver, não conseguia chegar no Brasil, voltar, é muito caro as coisas. Hoje em dia ela não conseguiu acesso para vir me ver. O meu menino me acompanhou mais, que daí ele conseguia correr com o carro, com a minha esposa, para me visitar, para ir num cartório, para poder responder à imprensa, para poder dar uma segurança também para a minha propriedade, para que não fosse invadida, depredada. Então, o meu menino, ele deu um respaldo muito importante nessa minha tragédia aí, essa tragédia grega que houve na minha vida. Pois é. Ô Silvio, você já escreveu algum livro sobre isso que você passou? Pois eu tenho vontade de escrever um livro, sabe? O doutor Marco Merri correu na frente e escreveu um livro técnico, né? Porque o livro que ele fez no caso Bruxa era um livro totalmente técnico. Jurídico. Eu tenho vontade de escrever um livro, só que assim, eu tenho um problema muito grande. Eu falo muito bem, então eu não consigo transcrever a mesma fala para o papel. Então eu precisava que alguém, até deixo o convite para quem estiver interessado, de eu falar toda a história, gravar toda a história e ela transcrever para o papel e colocar e transformar num livro, porque eu não tenho condições e não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo. Sou escritora, estou devendo um livro ainda, do caso Flor de Lis. Mas a gente pode colocar isso aí na fila. Também estou com o mesmo problema de você, de tempo. Você viu, estou na sexta entrevista. Olha, eu já tenho até o título da capa do livro. A Magia por Trás das Grades. Olha, interessante, hein? Eu estou até, inclusive, terminaram de gravar um documentário comigo, que é um canal de televisão, o AI, um canal de documentário internacional. E eles ficaram 5 dias fazendo um documentário comigo aqui. Diz eles que a minha história vai virar um filme depois. Até quarta-feira agora tem uma reunião com eles sobre essa função do filme aí. Então tem coisa nova por aí, porque hoje virou moda, Globoplay, todo mundo, HBO, colocando filmezinho, Netflix fazendo filmezinho da Boate Kiss, fazendo não sei o que, do caso Evandro. E o meu caso... Flor de Lis, exatamente. O meu caso que teve uma repercussão internacional, envolvendo 2 crianças menores de idade que, infelizmente, ninguém descobriu quem matou, foram enterradas como indigentes,
Tá? Como é que ninguém reclamou esses corpos, gente? Isso é uma história, porque assim, eu tenho a minha visão sobre isso. Né? Eu tenho visão particular minha e eu tenho também o meu axé, a minha cabala, que me diz essas verdades. Então, assim, eu tenho um parecer sobre isso, de que o delegado Moacir Firmino, ele arquitetou tudo. Inclusive, ele teve ajuda para pegar essas crianças em algum lugar, ajuda de alguém, porque essas crianças, elas, se tu ler o livro, ver o laudo que está ali, o laudo, as fotos no livro do Dr. Marco Merria, estão as fotos do ali junto com o laudo, os cortes nas crianças foram precisos demais. Eles foram cortados minuciosamente com bisturi. E quem, porventura, fosse fazer o tal ritual que dizem que existe, que não existe, eles não iriam tomar esse cuidado de ser minucioso ao cortar braços e cortar a cabeça das crianças. Eram cortes cirúrgicos e precisos, feitos por um profissional que sabe trabalhar com bisturi. Então, eu deduzo que, eu não tenho provas nesse momento, é claro, mas eu deduzo que isso já veio no pacote armado pelo delegado antes mesmo dele assumir a delegacia, porque ele sabia que ia assumir a delegacia de Novo Hamburgo nas férias do delegado Baggio. E isso não foi avisado para ele, amanhã tu vai lá e vai assumir a delegacia. Eu creio que o poder público deve ter um agendamento, né, para poder passar no mínimo 30 dias. Claro. E ele viu nessa oportunidade montar essa situação toda para se eleger, alguma coisa assim, e de setembro em diante ele teve o cutuco de arrumar 2 corpos de crianças. Então, ele criou uma história muito bem contada, que veio da Argentina, através de um caminhão que foi vendido e compraram os corpos. Então, ele montou tudo isso. Sabe? Então, ele tem com certeza a ver com isso aí. Essas crianças já estavam mortas, eu tenho certeza que essas crianças, eu acho que elas foram enterradas já por familiares, por uma morte, por algum motivo, e ele, nas pesquisas dele, deve ter retirado esses corpos do caixão, devem ter tirado os corpos e armado toda essa situação, porque é impossível a forma como essas crianças foram assassinadas, supostamente assassinadas, né? Pois as crianças pareciam que estavam no formol, não é verdade? Não tinha mancha, nada de sangue, os cortes tudo preciso, então quem é que vai explicar isso? Eu deixo para a justiça explicar. Isso é só uma posição minha, né? De entendimento. Eu tinha uma ideia, assim, uma conjectura minha também de que elas tivessem vindo de algum outro lugar, né? Até pelo desinteresse, assim, da polícia em entender realmente o que... Na verdade, foi pesquisado em todos os países de fronteira com o Brasil, né? Desde a década de 90, as crianças que nascem, elas têm um registro, ela não pode sair do hospital sem um registro, sem um laudo de nascido, sem um laudo. Tinha até aquelas folhas amarelas que saíam com as folhas amarelas, assim. Eu me lembro que meu filho nasceu na década de 90, e eu saí com uma folha amarela para poder registrar a criança, ter documentação, para poder ter acesso à saúde, ter acesso a algum benefício do governo. Então, eu creio que essas crianças foram retiradas de algum caixão, de algum cemitério, para poder armar essa farsa toda aí. Ô Silvio, mas eu queria saber quanto tempo durou esse pesadelo seu, para a gente encerrar. Quanto tempo durou o seu pesadelo e como é que está a sua vida hoje? Você conseguiu reestruturar a sua vida, a sua religião, o seu templo? Como é que está tudo isso? Primeiro, quanto tempo durou tudo? Com certeza, eu consegui me reestruturar, né, construir tudo de novo, porque a polícia quebrou toda a minha casa, eles quebraram toda a minha casa, forro, porta, quebraram tudo para trás das cabeças, de uma gota de sangue dessas crianças dentro da minha casa. Eu consegui reconstruir tudo com muito trabalho, voltando a trabalhar, atender os clientes novamente, sempre me explicando, dizendo que o que aconteceu comigo foi um erro, né, e está comprovado ali que não tem nada contra mim, e consegui ir comprando as coisas, construindo, montando. Hoje eu estou já estabilizado nesse aspecto. Mas assim, o trauma, o pesadelo, ele não acabou não, porque eu estou lidando com bandidos que usam o distintivo da Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, tá, e fazem o que querem. Tá? Aqui nós estamos vivendo um país. Com essa história de que o Rio Grande do Sul era para ter sido um país separado do Brasil, na época da Guerra dos Farrapos, na briga do Brasil com o Uruguai, eu acho que isso se formou porque a Constituição aqui do Brasil não funciona no Rio Grande do Sul. A Constituição, os direitos humanos não funcionam no Rio Grande do Sul.
Funciona lá para cima quando tem a Rede Globo batendo em cima, quando tem alguma mídia de peso batendo em cima, porque é interessante para ela. Aqui, os meus processos na justiça ainda estão sendo averiguados, 5 anos depois, o delegado está solto, apesar de ter sido acusado em primeira instância, condenado em primeira instância, ele teve direito ao recurso em segunda instância, está virando pizza, porque ele está ganhando R$38 mil por mês, aposentado, rindo da cara de todo mundo. Tá? Os juízes daqui é meio complicado, porque eu não sei qual é o critério que eles usam para julgar as coisas aqui no Rio Grande do Sul, porque se fosse em São Paulo, Rio de Janeiro para cima, já estaria resolvido esse caso, até porque existem milhares de informações comprobatórias. Sim. Sobre isso, sobre a minha inocência. O Estado nem sequer me deu desculpa. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul nem sequer me deu um telefonema pedindo perdão, pedindo desculpa pela destruição que eles causaram na minha vida e da minha família. E você chegou a entrar com processo contra o Estado? Sim, entrei com processo contra eles, está tramitando, e aí estão levando para a segunda instância, né? E os juízes não estão me dando ganho de causa. Então, eu estou perdendo tudo. Então, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Infelizmente, o que aqui se faz é que se paga. Todos os envolvidos no caso estão morrendo um por um, misteriosamente. Vou fazer o quê? Ô, Silvio, então, é muito triste isso. No Rio Grande do Sul, as nossas leis elas são diferenciadas, nossos advogados estão lutando contra isso tudo aí, e espero que isso mude um dia, tá? Isso mude um dia, porque o meu risco de vida, eu estou com um alvo 24 horas nas minhas costas. Eu estou igual o Papai Noel. Todo dia 27 de dezembro de qualquer ano, de 2017 para cá, eu sou página principal em todos os telejornais do Brasil, do Rio Grande do Sul. Então, eles colocam um alvo nas minhas costas todo dia 27 como presente. Para quê? Porque eu estou lidando com bandido, estou lidando com delegado bandido, tá? E com seus cúmplices, porque ele tem os outros cúmplices dele, que nada fizeram. Só ele está respondendo o processo, os outros todos foram inocentados. Então, eu estou com um alvo nas minhas costas, eu vivo com segurança, a minha casa é rodeada de câmeras, meu carro é blindado. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que viver assim, porque o sistema, ele não é a teu favor. O sistema não funciona no Rio Grande do Sul. A mídia pode falar o que quer, diz o que quer, a hora que quer, derruba quem quer, levanta quem quer e ninguém faz nada. Mas comigo é diferente. Comigo é bem diferente. Bem mais embaixo. Tá? Mas esse delegado, que entrou no lugar daquele que descredibilizou todo o inquérito anterior, certo? Falou que era um absurdo, uma aberração, tal, né? Ele foi um delegado muito técnico, né? Porque ele foi atrás das provas que tinha contra nós que estávamos presos e começou a levantar a ficha técnica das pessoas que estavam envolvidas, as testemunhas, e acabou pegando os furos aqui e ali, e por ser um delegado muito técnico, ele acabou resolvendo o caso, né? Ele acabou desmembrando o caso e virando todo o jogo aí contra esse delegado Moacir Firmino. Silvio Rodrigues, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu gostaria de conversar mais ainda com você. De repente, vamos conversar em outras oportunidades. Quando você quiser, as portas aqui estão abertas para você, tá, Silvio? O que você quiser falar, o que você quiser colocar, a sua versão. Aconteceu isso, quero rebater. Aconteceu aquilo, quero rebater. Estamos aqui com o nosso canal aberto para você. Não virou processo. O inquérito está no livro do Dr. Marco Merria. Inclusive, foi uma burocracia muito grande para mim poder tirar meu certificado de CAC, porque tinha esse inquérito eles tiveram que dar baixa lá no meu nome desse inquérito, para mim poder ser um CAC, né, um atirador. Muito obrigada pela gentileza, tá? Desculpa qualquer coisa e vamos tentar desestigmatizar as coisas nesse país também. É importante, é muito importante, porque isso que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer pessoa, até mesmo contigo. Qualquer pessoa. Tá? Então, assim, para que isso não aconteça, esse espaço democrático ele é muito bom. Eu não estou aqui para dizer que eu sou o dono da verdade e que as minhas filosofias são as melhores, não. Eu estou dizendo que eu tenho conhecimento, tenho uma filosofia, tenho um jeito de viver a vida e ver as coisas, né? Dentro do que é justo e dentro do que é certo. Então, a gente tem que se defender, a gente não pode ficar calado, né? As pessoas que se sentem lesadas, elas têm que abrir a boca, elas têm que falar e bater de frente com o sistema, porque senão tu vira uma marionete. Comigo você vai engolido, né? Engolido. Exatamente, comigo não vai funcionar isso. Ou eu vou morrer, vou ser enterrado como uma estatística, ou eu vou vencer. Eu só tenho esses dois caminhos e eu não vou parar. É isso aí, Silvio, é isso aí.
Boa sorte, sucesso, que você consiga aí se livrar dessas aberrações. Não é nem jurídica, nem chegou ao inquérito, enfim, tal, mas graças a Deus podia ter sido ainda pior. Mas a questão da imagética muito pior, complicado. Né? Mas você hoje trabalha com a sua religião? Sim, trabalho com ela, atendo normalmente. Só tenho muitos cuidados que eu tenho que tomar por questão de segurança. Armado, atendo armado, tem segurança, tem tudo, né? Então não dá para ser como era antigamente, que eu chegava, abria as portas da minha casa e recebia as pessoas. Agora não, agora tem todo um questionário, tem todo um atendimento, um pré-atendimento antes, para saber quem é a pessoa, se eu estou seguro, se a minha família está segura. Né? Muito obrigada, tá? Fica aí com Deus, com o que você acredita, eu não sei. Fique à vontade e estaremos aqui sempre que precisar, tá bom? Obrigado. Obrigado pelo espaço aí, um abraço a toda a equipe e a todos vocês. Nós que agradecemos. Valeu, Valeu mesmo.